começar? Vamos lá, 19º encontro. Bom, a maioria de vocês já sabem. Márcio chegou aí, bem-vindo, Márcio. Esse encontro é uma iniciativa em parceria do Cinematógrafo com o Circuito Sala de Arte, desde a interrupção das salas, né, por conta da pandemia, e com o apoio da Datem, uma loja que é a parceira da Sala de Arte, e diante das dificuldades resolveu manter o apoio de alguma forma. Então, congregou, né, essas forças se congregaram e a gente iniciou essa versão virtual, que não deixa de ser real, né, do Cinematógrafo. E hoje vamos falar de Depois da Chuva, dos diretores Cláudio Marques e Marília Rubens, que estão aqui, já estão aí com a gente, presentes. E só vou dar algumas dicas, para eventualmente alguém que esteja vindo a primeira vez, sobre a participação. A gente mantém os microfones desligados por padrão, exceto os convidados, claro, que podem intervir também a qualquer momento. Suzana, da Sala de Arte, que também é nossa anfitriã aqui também. E quem quiser falar, o chat fica sempre aberto, rolam discussões muito boas também no chat, fiquem atentos, participem. E quem quiser falar verbalmente, né, é só colocar inscrição no chat e a gente mesmo vai solicitando que vocês abram o microfone, falam e participem, falem diretamente com os diretores, coloquem as questões. Enfim, essa dinâmica tem funcionado muito bem. Davi está aí, ó. Davi está aí, Diogo, Emílio, Grácia, uma galera que já participa aí, né? Simone também está aí. Vitor, bem-vindo, viu, Vitor? Sempre agradeço ao Vitor, que nos ajuda a organizar o chat. Sem que pedirmos, ele faz isso e nos salva sempre. Valeu. Bom, vamos lá. Antes, Cláudio e Marília, eu só faço manter uma tradição que a gente faz aqui nas nossas sessões, é bem rápido. Quando tem convidados, a gente abrevia muito essa dinâmica inicial para poder a gente explorar mais. A gente sabe que vocês também têm crianças aí, tem criança em casa. E, claro, sinta-se à vontade para, se precisar, interromper um pouquinho, tranquilo, a gente sem protocolos aqui. E a gente propõe, então, também, se não demorarmos muito, né? A gente sempre diz, não vamos ficar satisfeitos, mas vamos ficar contemplados. Se a gente ficar, sei lá, 1 hora, sugiro, mas fica a critério de vocês também, né? E se quiser continuar também. O pessoal aqui gosta de prosar, viu? Porque se deixar na mão do pessoal, a gente vai longe. Vai longe. Então, mas, Guto, bem-vindo. Mas para manter a tradição que eu estava falando, a gente faz uma dica de livro antes da sessão. E hoje eu vou indicar para vocês, estão vendo aí, Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolanho. Roberto Bolanho é um romancista chileno, poeta. E esse livro, eu estou indicando ele hoje, porque além de ser maravilhoso, e creio que quem conhece sabe que Bolanho é um dos maiores escritores latino-americanos, essa trama de Detetive Selvagem, dela se passa no México. São poetas jovens que vão em busca de um mito fundador de sua linha poética, né? Enfim, é uma aventura de descoberta. E eu vejo muito, faço uma relação aqui subjetiva, né? Mas vejo muito como se o Caio, no final do filme ali, fosse se aventurar em uma busca de alguma referência. E eu acho que esse livro também faz um pouco isso. Os poetas saem pelo deserto do México, em Sonora, em busca de uma poeta que seria fundadora do movimento deles, e não sabem se ela está viva, e ela seria uma referência que eles buscam. E o livro encanta também, não só pela história, pela forma, né? É um livro que tem uma multiplicidade de narradores, e Bolanho é um escritor que se destacou aí, esse livro de 98, como um grande escritor, que inovou bastante aí, muito estimulante, e que pensa as questões da América Latina de uma forma muito intensa. Né? Vale a pena, Os Detetives Selvagens. Tá? Bom, vamos começar então, efetivamente, nosso encontro. E vou falar, Cláudio, Marília, pessoal aí, para introduzir logo uma questão sobre como, essencialmente, né, eu vi o filme, eu e Mel revimos o filme e, claro, a relação que traz com o momento atual chega a ser dramática, de certa maneira. O filme... a gente estava conversando aqui, o filme se passa lá em 84, 85, é lançado no momento também que o país passa por um ponto de inflexão, que é junho, no ano de 2013, ali, o filme aparece também por aí, né, um pouco depois também,
e já nessa efervescência. E, claro, agora a gente retoma o filme para fazer... vocês colocam essa história lá, a gente acaba fazendo um apanhado sensível, né, dessa última fase de nossa república, para descobrir que a democracia é bastante frágil, né? É como a gente fala sempre, é como aquela velhinha acesa que a gente tem que cuidar para não apagar. E eu vejo essencialmente o filme, né, e aí eu vou pegar a cena final dele para a gente ilustrar isso, como um filme sobre a impossibilidade ou possibilidade de sonhar politicamente. O filme vai além disso, mas isso está bem lá. Dialogando com outros filmes que a gente já viu sobre angústia juvenis, seja de Bresson, com o Diabo Provavelmente, seja de Assayas, com Água Fria, depois de junho, depois de maio, e até o último Bertolucci, né, com Loité, protagonista juvenil meio que se torna um autista em relação ao mundo. Mas vocês invertem o processo, né? Caio não está no momento de ressaca de 68, uma ressaca de efervescência, ao contrário. O Brasil passa ali por uma nova aurora democrática, né? Depois de Getúlio Vargas houve essa aurora democrática e ele descambou mais tarde para o golpe de 64, depois de um momento de grande efervescência cultural, política. E em 84, 85, início da década de 80, ali a gente começa a viver uma abertura. E eu digo sempre em nossas conversas, né? Eu sou de uma geração, vocês também, né? Um pouco mais velho, um pouco mais novo, boa parte das pessoas aqui, que nasceu durante uma ditadura. Eu nasci em 78, e estertou de uma ditadura ali em processo de abertura. Pegamos um pulo depois para a direta já. Vimos, sem inocência, mas vimos primeira vez um operário ser presidente da República, depois uma mulher presidir a República. Quer dizer, nossa geração viveu saltos, né, bastante significativos, né, nessa trajetória. E hoje, nesse processo democrático, estamos vivendo o que a gente está chamando de uma situação indescritível, né, com um governo que, democraticamente eleito, se torna antidemocrático em sua essência, mesmo antes, né, de ser eleito. Então, assim, é uma situação difícil, todos nós sabemos disso, mas é um apanhado também que essa geração enfrenta, de transformação, de transformações continuadas, de conquistas aparentes. E vocês jogam o Caio lá em 85 numa situação em que essa euforia democrática, né, parecia conduzir todos os ânimos, enquanto o Caio, o filme em si mesmo, já desconfia também um pouco desse processo. Uhum. E ele, na sua viagem existencial, né, de formação juvenil, né, ele se questiona de alguma forma. E aí eu faço um paralelo entre Caio e esse Brasil, que também busca uma identidade. Caio está olhando para o futuro. E o Brasil também estava buscando, né, já que houve uma abertura, logo depois haveria eleições diretas, politicamente, o que é que desejamos? E na cena final, o Caio senta, né, a morte de Tancredo está na tela, fala-se de sonhos naquele discurso jornalístico que cobre a morte de Tancredo, e Caio busca por um momento o afeto da mãe, colocando a cabeça no colo, né, e a mãe praticamente sequer o percebe, e ele vive também essa carência, essa necessidade de rebeldia misturada com a ternura que também ele busca, né, nas pessoas, descobrindo também o amor com a personagem da Sofia Corral, né, a Fernanda, né. Então, eu gostaria só de, fazendo esse paralelo, né, Caio olha ali, eu sinto que, eu não sei se isso é uma intenção do filme, a gente joga com essa subjetividade, a abertura que o filme traz e convoca o espectador, né, para poder tomar uma atitude interna, íntima, diante do filme, e acho que esse final deixa isso aberto, que é quando a mãe sai e o Caio ele resiste em baixar a cabeça, e eu sinto até que sutilmente ele até a levanta, e é como se ali ele olhasse para frente, e a partir dali ele vai ter que caminhar, ele pode se tornar o duplo dele lá, que seria o Tales, né, que não, mais velho, mas ele também pode ter outras saídas, como o Brasil. Caio está desconfiado, está desafiado, está no momento de plena efervescência interna, tumulto emocional, amoroso, né, descoberta. Né? E aí eu lanço para vocês, assim, para uma primeira questão, que é mais subjetiva, é mais para aproximar a gente de um papo a partir do filme, né? Que é, como vocês veem, quem seria Caio, para onde Caio iria,
né, para onde ele foi, já que estamos falando lá de 84, 85, quando ele está ali naquela situação, né? Alguns outros filmes colocam o menino correndo, Os Incompreendidos, de Truffaut, colocam... Caio, ele ainda vai tomar uma decisão. Diante do que passamos, dessa história toda, quem seria Caio hoje? Como é que vocês veem assim? Um exercício imaginativo. Vamos fazer esse exercício imaginativo. É apenas uma coisa para além da autoria, né? Quem seria Caio? Para onde ele foi? Que subterfúgios, que alternativas ele teria para desenvolver aquela sensibilidade, conjugando a sua vontade de rebeldia com os seus sonhos políticos? Bom, antes de mais nada, eu só queria apresentar os detalhes. Caio entrou aí, ator brilhante, que deu vida ao Thales, o anarquista sonhador. Bem-vindo. Lembro com muito carinho, inclusive, tem uma cena que me marca muito ainda ao rever, que me emociona ver o filme, que é esse personagem tão utópico, né, tão tensionador, digamos assim, ele sozinho, ele conversando naquele sonho, naquele delírio dele, né, ele já desgastado, já cansado, e ele perguntando se tem alguém que está escutando por ele, né, e a câmera vai fazendo um zoom out, assim, vai deixando ele cada vez mais sozinho, e naquele momento o casarão, é a primeira vez que o casarão anarquista ele vai aparecer no filme com uma luz realista. Todas as outras vezes que ele tinha aparecido, ela sempre aparecia com uma luz própria, uma luz diferente, uma luz construída, e que tirava aquele casarão. A ideia é tirar o casarão do real, do imediato, né? Eles sempre estavam falando de sonhos, eles sempre estavam falando de tensionar mais, eles queriam mais, eles sonhavam mais, eles desejavam mais, e eles não iam se acostumar com aquilo que estava todo mundo comemorando, mas era muito pouco. Eles sonhavam com mais, eles queriam mais, eles queriam o impossível, eles queriam... Tem uma frase logo no início de Oscar Wilde, né, do Mapa Mundi, né, como é? Me perdoem. O Mapa Mundi sem utopia não pode ser digno de ser visitado, Digno de né, ser consultado. E, infelizmente, Luciano Huck utilizou dessa frase essa semana, e o Oscar Wilde está lá revirando no túmulo. Tá tudo um pouco difícil de falar, né? Esse momento da gente, esse momento a gente está vivendo um momento de morte, de caixão, de cadáveres, de uma falta de bom senso, a gente vendo as pessoas caminhando para a morte, e ao mesmo tempo a gente estava conversando um pouco antes, e a gente pensa assim que a gente está vivendo a própria ditadura hoje, né? O que seria a ditadura que levou 20 anos, que de fato os militares estão no poder, há uma falta de orientação de uma maneira geral, a gente está vivendo sempre com os sinais trocados, isso faz com que a própria população esteja completamente desorientada, indo para a morte mesmo, e é tudo muito à flor da pele, muito emotivo, mas a gente fica pensando um segundo momento. Vamos imaginar que... Desculpa, Fabrício, talvez eu esteja até fugindo um pouco da sua... Não, é isso mesmo, é uma reflexão mesmo. Tá ótimo. Inclusive, é uma questão que eu ia lançar também. Vamos imaginar que o Bolsonaro cai. Quem é que vai entrar no lugar do Bolsonaro? O Rodrigo Maia vai ser o nosso presidente da República, que é o homem de bom senso. O Alcolumbre vai ser o presidente. Ou seja, existe uma estrutura que está armada e que parece que a gente não vai conseguir fugir.
Então, essa desesperança da cena final vem com essa consciência naquele momento. Eu muito jovem, como o filme tem uma inspiração autobiográfica, eu muito jovem, eu conheci pessoas que eram realmente tinham uma lucidez muito grande e faziam parte do movimento anarquista aqui em Salvador naquele momento. Uhum. E eu rapidamente compreendi, e as pessoas compreenderam que estavam ao meu lado, que a gente tinha pouco ainda a comemorar, que tinha um alívio, vamos respirar, mas a luta ainda só estava começando. E quem que seria esse Caio hoje? Caio talvez estaria trabalhando com arte, né? Assim, eu acho que é a única possibilidade de sobreviver, né? Eu acho que quando ele experimenta esse lugar do Grêmio, é um pouco paralelo com o lugar da política mais tradicional, né? Em termos de representatividade, partido, eleição. E esse lugar, para ele, é muito decepcionante, né? Para o personagem. É um lugar que ele entra com muita, enfim, carregado de sonhos, de utopia, mas a estrutura que ele encontra ali nos seus parceiros remete a uma politicagem, às sujeirinhas, como tirar vantagem, como se beneficiar, né? Individualmente, não pensar no coletivo, pensar de fato numa mudança, enfim. Então, eu acho que ele tem uma decepção grande nessa jornada com esse lugar tradicional, que a gente pode dizer que eu acho que o Caio hoje nunca estaria sendo candidato a nenhum cargo, digamos assim. Essa coisa cínica, né? Eu acho que ele também... Mas acho super importante quando a Paula Carneiro, que está no Casarão, fala para ele, vai lá, se joga, experimenta. Eu acho que faz parte da juventude, do jovem, experimentar, ter experiência, ocupar esses lugares que às vezes até parecem contraditórios, mas ele vai poder falar de uma outra forma desses lugares, depois de ter vivenciado. O nosso filme foi essa questão da jornada, da experiência. Claro que ele aponta para uma decepção desses lugares tradicionais, e a gente acredita, claro que esse é o filme que a gente não fez, mas quem sabe, mas um lugar mais criativo, menos institucionalizado, um lugar talvez da micropolítica, a gente tem falado muito disso hoje em dia, né? Como é que a gente traz para o cotidiano, para as relações mais próximas, para o dia a dia, essa questão, né, dos afetos, enfim, de transformar os nossos pequenos espaços convívios. Então, eu acho que talvez seja por aí, mas de fato é um filme que a gente não construiu. A gente pode também, a gente gosta de imaginar, partindo de um viés autobiográfico, talvez ele tenha se tornado um cineasta, quem sabe, para poder estar num lugar de reflexão, num lugar de pensamento, né? Eu sinto que ele ali já demonstra, insinua, né? E aí estou fazendo essa leitura subjetiva também, que enriquece essas cenas, um lugar de inquietude, né? É um lugar que realmente marca a personalidade de Caio, muito bem encarnado, né, pelo Pedro Maia, né? Foi o primeiro papel dele, né? Maravilhoso. Parece que ele não era ator profissional nem nada e convence bem, tem uma, né? Ele encarna, parece essa inquietude, né? Total. Você falou de filmes que foram muito importantes para a gente, para pensar os personagens, para pensar a narrativa do filme. Água Fria, do Assayas, O Diabo Provavelmente, de Bresson. Não tanto você falou outro, qual foi? Bertolucci, né? Não tanto. Ele tinha uma coisa um pouco mais deslumbrada, talvez. Eu acho que tanto o Assayas quanto o Bresson eram filmes mais sóbrios, e eu acho que a gente buscou também essa sobriedade na maneira de filmar, na decupagem, na maneira de construir, de pensar os atores, as atuações e tal. E eu acho que outra coisa que você falou que pra gente a gente falou muito na época também era assim, era ver o filme como uma experiência, como uma trajetória e uma experiência em si. É claro que chega naquela última cena, dá vontade de tem um envolvimento forte, eu acho. Se o filme funciona com você, tem um envolvimento e você quer acolher aquele personagem.
mas acima de tudo para a gente era uma ideia, não que ele esteja abandonado em si, mas assim, ele viveu uma frustração, passou por um trauma, situações muito difíceis, mas de qualquer maneira são experiências de vida e ele tem um caminho a seguir, né? Dentro dessa inquietude dele, dentro da constituição dessa pessoa. A gente até na época, e é uma informação Fora, a gente construiu um outro outro final. final, que era um final exatamente de que vai ter um amanhã e que o sol vai brilhar novamente, mas assim, a gente falava, gente, depois, assim, era muito forte para a gente, porque marca o final ali da morte de Tancredo, e Sarney assumindo aquele lugar de um Brasil novo, né, pós-ditadura, é de uma frustração muito grande. A gente não queria perder essa porrada, que eu acho que foi, de fato, o que aconteceu historicamente, né, para criar, ir para uma poética mais fugaz e tal. Mas não que não há possibilidade de futuro. Claro. Mas... É como se a incerteza fosse uma forma de otimismo. Isso, exatamente. Mas esse final, claro, que nos invoca mais, assim, para tomar, como eu falei antes, tomar essa atitude, né? Nos colocarmos um pouco no lugar de Caio. Né? Exato. Eu achei interessante porque quando vocês começaram a responder Fabrício, vocês falaram exatamente da cena que me pegou muito no filme. Que é aquela cena em que o Thales está na rádio e ele pergunta se alguém o ouve. Para mim, aquela cena é desoladora, né? E culmina com um fim trágico, né, de Thales, que assim, intimamente é forte, assim, para mim tem um simbolismo ali naquele tipo de pessoa que me marca profundamente. E aí, tendo esse pano de fundo, né, dessa relação aí e de como esse personagem se desenvolve na história, eu fico perguntando o que vocês acham dentro desse cenário catastrófico, né, como a gente está aqui falando, com todos esses impasses políticos, sociais que a gente tem vivido, né, se vocês acham que o cinema brasileiro, né, especificamente falando do cinema brasileiro, tem participado de uma forma viva, né, à altura do nosso tempo. Eu acredito que o cinema hoje ele tem... Só uma dúvida, você fala desse momento específico em relação a Bolsonaro, a pandemia? Eu falo de 10, 20 anos para cá, até, né, enfim. Inclusive porque vocês têm uma vivência, né, como idealizadores e realizadores do Panorama, vocês têm uma vivência de acompanhar de muito perto, né, essa produção do cinema. Sim. Eu admiro muito esse cinema que a gente pode dizer, essa geração, esse cinema contemporâneo. Eu acho que eles têm refletido bastante através dos filmes, através da postura dos cineastas, de como eles se colocam também com seus filmes e também falando do que está acontecendo no Brasil de uma maneira pública, né, chamando a atenção de uma maneira crítica, mundialmente, né? Em Cannes teve aquela... enfim, o Kleber lá, o pessoal fez aquele protesto, denunciou o golpe. Eu acho, sim, agora o filme, eu não vi ainda do João Maria, que foi selecionado para Cannes esse ano, que vai acontecer de uma maneira atípica. Ele assim, eu já sei um pouco da sinopse, é um filme que traz muito essa questão de um certo fascismo que está se espalhando, né? Não só no Brasil de uma maneira assustadora, mas em vários lugares do mundo. Essa é uma discussão bastante contemporânea. Eu acho que o cinema está, sim. E não é à toa que a gente está sendo tão atacado pelo governo Bolsonaro. Não é à toa que eles estão tentando desmontar toda uma política pública que foi construída nos últimos anos, que estava se realmente colhendo muitos frutos, né? Com os filmes, com cineastas cada vez mais maduros, com suas obras, críticos fortes, um cinema fortalecido, com espaço no exterior,
nos festivais. Então, realmente, só essa perseguição, que eu acho que não tem palavra melhor do que essa, estamos sofrendo, sim, uma perseguição política enquanto cineastas no país, que é evidente. Eles estão tentando paralisar o cine, diferente de Collor, que numa tacada só destruiu a Embrafilme, numa canetada. Eles estão paralisando, não nomeiam diretores, deixa inoperante a agência. Então, assim, mas é uma forma, agora estão querendo tirar o dinheiro que ainda tem do fundo setorial, que é produzido pelo próprio setor, para alimentar o próprio setor, enfim, inventando várias histórias que a gente está realmente precisando se mobilizar, porque é um ataque grande, né? Uhum. Então, já mostra o quanto esse cinema incomoda, né? Porque ele é crítico, porque ele é pensante, ele é reflexivo, ele está aí realmente atento às questões, não é um cinema chapa branca, entende? Uhum. E eu acho que sim, eu me orgulho muito assim, desse momento, e agora estou muito preocupada, porque sem financiamento, sem política pública, a gente sabe como foi difícil, né, depois a retomada do cinema brasileiro, quantas pessoas deixaram de Eterna retomada. Eterna retomada, né? Quanto isso também encerrou muitas carreiras, ou, enfim, tirou o vigor de muitos cineastas, né? Então, assim, é difícil isso, essa falta de perspectiva, de continuidade. Então, mas assim, eu acho que no país hoje a gente está vivendo uma grande interrogação, né? Quanto tempo isso vai durar? Vai ter impeachment? Não vai ter impeachment? Assim, a gente está realmente assim sem saber qual longa vai ser a nossa jornada, exatamente que caminhos ela vai tomar. A gente está bem no meio mesmo da turbulência da história, vivendo em meio a uma pandemia, para piorar, deixando a gente ainda um pouco mais limitado nas nossas ações, né? Eu queria só falar um pouquinho só sobre isso, porque eu lembro quando começa a retomada do cinema brasileiro em 95, naquele momento nós tínhamos duas missões, digamos assim. Uma era reconquistar o espaço interno, que tinha sido destruído, inclusive no imaginário. Vocês são talvez você, Fabrício e Camélia, talvez sejam um pouco mais jovens mesmo, mas nos anos 80 houve uma campanha sistemática para desqualificar o cinema brasileiro. Era uma coisa... No início dos anos 90, você trabalhar com cinema era pior do que vender droga, assim, sabe? Pelo menos vender droga dava dinheiro, assim. E ser cineasta era uma coisa de um estúpido, brasileiro estúpido, porque era uma coisa impossível de brasileiro fazer. Conseguiram botar realmente essa ideia, assim, né? Uhum. Tanto que tem a minha geração mesmo, assim, pensando as pessoas que nasceram em 70, eu nasci em 1970, você tem pouquíssimos cineastas hoje da minha idade, um pouquinho mais velhos e um pouquinho mais novos. Depois você tem mais ou menos um hiato de 8 anos, você é de 78, você falou de 78, Também. Marília de 78, aí que começa a vir uma nova geração, que pegou, que no início dos anos 2000 era mais jovem, que começou a pegar o funcionamento da Ancine. Então nós tínhamos essas duas vertentes, nós tínhamos perdido completamente o respeito internacional e o mercado interno. 25 anos depois, eu posso dizer que algo foi reconquistado plenamente, que foi o respeito internacional. Uhum. Não mais hoje um festival de cinema no mundo que aconteça sem um filme brasileiro. Dificilmente as televisões do mundo estão sem filmes brasileiros, com a diversidade de pensamento, com a diversidade estética, com o jeito de filmar diferente, e isso é muito importante. Ano passado eu tive uma chance eu fui convidado e fui para a Etiópia, e lá estava passando novela da Globo. Eu tomei um susto quando eu liguei a televisão. E engraçado, logo depois, no dia seguinte, eu estava conversando com o motorista de táxi, ele chegou, virou para mim, a gente estava falando sobre futebol. E ele virou para mim e falou, poxa, uma coisa estranha, Pelé era negro, né? E no Brasil tem poucos negros. Isso, na verdade, é uma questão de como um olhar único sobre o Brasil, como ele vai marcar depois o olhar do mundo sobre a gente. Mas hoje a gente tem diversos filmes brasileiros circulando.
diversos filmes mostrando cada um retrato muito particular, e as pessoas conseguem, as pessoas que têm, os países que têm chance de conferir, normalmente, infelizmente, são os países também mais ricos, eles conseguem conferir uma diversidade da nossa sociedade, passando desde filmes com recorte da classe mais alta, né, de uma classe economicamente mais alta, como, enfim, uma diversidade muito grande, né? Então, o mercado interno, eu acho que a gente não conseguiu nos últimos 25 anos, por questões diversas, muito complexas também, e por uma força cada vez maior dos grandes blockbusters no mundo todo. Uhum. Não, eu só ia fazer um adendo sobre isso que Cláudio e Marília falaram, né, sobre um epíteto que o Brasil ganhou. A gente já discutiu isso em sessões anteriores, quando discutimos a coleção Invisível aqui, de O País do Futuro, né, que foi o Stefan Zweig que, na verdade, cunhou. É um caso único de um país que tem um epíteto que foi um livro que originou, né? Brasil, País do Futuro. Do estrangeiro. E eu acho que, de alguma forma, fazendo uma analogia, né, em algum grau análogo, a trajetória de Caio, esse processo, essa jornada de Caio ali, simboliza um pouco, né, a própria jornada do cinema, né, porque o Brasil é sempre esse país do futuro que não chega. Eu vejo o Caio olhando para um futuro ali incerto, cheio de angústia, cheio de anseios, tanto políticos quanto afetivos, né, no seu nível individual, em conflito com o seu nível social, através da cultura, que ele lida com a sociedade. E parece que é sempre interrompido, né? O Brasil vem desses ciclos, o cinema novo, a retomada. Aí vem um período realmente em que há uma grande projeção do cinema brasileiro, muitas produções, e de repente uma ameaça, né, como esse governo, que ameaça não só o futuro, mas o passado, com a Cinemateca, né, enfim, sendo desmontada, como Marília falou, de forma, né, meio insidiosa, né? Não é uma canetada, mas é insidiosa, e destruir a memória mesmo do cinema e impossibilitar o futuro do cinema. E mesmo assim o cinema vai ter que acontecer de alguma maneira, né? E é como se Caio ali fosse o cinema brasileiro fazendo uma alegoria. Certo, houve momentos bons, houve desafios, e eu vou ter que caminhar, né? Exato. Aí essa alegoria eu vejo no olhar de Caio ali, não baixar a cabeça, e acho que foi a cena que mais me mobilizou no filme, porque convoca o espectador a pensar ali, né? Eu queria saber de Cláudio e também de Marília, porque eu sei que vocês construíram esse processo juntos, né? Apesar de ter essa história ter partido de uma inspiração, né, da vida pessoal de Cláudio. Como é que foi essa inspiração e esse limite, né, em que o personagem começa a surgir e começa a se manifestar também, querendo existir, e esse descolamento da própria identidade do autor? Quando eu comecei... Marília é de inspiração autobiográfica, agora foi Marília a primeira pessoa a entender que ali tinha o nosso primeiro longa-metragem. Ela me animou muito a escrever, e no primeiro momento eu falava, poxa, mas é tudo tão pessoal, para mim não parecia que ia interessar, né? E foi um processo muito longo de escritura, né, do roteiro. Primeiro longa-metragem também, então, e muito inquieto também, muito inquietos. Eu escrevi e reescrevi dezenas de vezes. A gente começava e terminava, a gente conversava muito sobre tudo que ia acontecer, sobre tudo que estava sendo escrito, construído, e a cada releitura, reescritura, morria o que era pessoal. E eu deixava para trás o que era meu próprio, para poder criar um personagem, para poder criar uma história própria. E é por isso que a gente fala muito, mesmo algumas coisas que são realmente, às vezes, até muito próprias minhas, mas já não são mais minhas dentro do filme. Eles foram construídos e ficaram completamente em função daquela narrativa, em função daqueles personagens. Aí quando entra os atores, então, a gente acaba ainda mexendo ainda mais no roteiro, a gente tem um modo de trabalho que
nos acompanha nos nossos, acho que em todos os nossos filmes, que é, de fato, tentar trazer muito da pessoa para o personagem, aquela pessoa que vai dar vida ao personagem, né? Quando a gente encontrou o Pedro, e é muito interessante a coincidência do Pedro, porque o Pedro, ele é filho, e não foi uma busca intencional, a gente fez casting em escola e, por acaso, encontramos o Pedro. Mas ele é filho do colega do grupo anarquista do Cláudio. Olha. Então, Pedro, o pai do Pedro, é da mesma geração de Cláudio, e eles frequentaram juntos o mesmo grupo anarquista na época dos anos 80, né? Enfim, quando o Cláudio me contava toda essa história, tanto da escola, o quanto ele foi questionador e quanto ele foi, como é que se diz, provocador dentro da escola, o quanto ele se envolveu com esse grupo anarquista no Centro Histórico de Salvador, dos anos 80, que é um outro centro histórico, né, que não é esse que a gente conhece da Reforma. E ao mesmo tempo que o país passava por todas essas mudanças políticas, de fato, eu incentivei muito, assim, eu vi um filme, eu me interessava muito pelas histórias, era uma Salvador que eu não conheci, né, essa Salvador do Centro Histórico, mais underground, mais rock and roll, mais anarquista mesmo, saber que existiu de fato esse movimento, esse jornal Inimigos do Rei, que existiu de fato esse tabloide, né? Que existia gente mobilizada em torno disso. E aí, quando a gente foi encontrando o Pedro, coincidentemente com essa história, parecia de fato um encontro muito interessante. E aí a gente foi absorvendo o gosto musical do Pedro, a gente vai observar a forma de... Sofia e eles já eram colegas de escola, então, assim, sutilezas da relação dos dois, né? Uhum. Enfim, a gente vai ouvindo muito, conversando muito, por isso que o nosso processo de casting, de escolha dos atores, ela é sempre muito antes, ela é feita com muita antecedência, a gente gosta desse convívio com eles, de conversar, de saber um pouquinho dessa vida pessoal, para isso dar uma certa organicidade mesmo a esses personagens, para que eles possam ser um pouquinho também dessas pessoas que vão encarná-los, né? E, enfim, foi muito rico esse processo com o Thales também, que está aqui. Eu lembro quando eu vi Thales na peça, fazendo um Rambo, eu falei, Cláudio, mas o nosso personagem não é um Rambo também? Ele não tem essa pulsão tão forte de vida, de criação, destrutiva, destruição, né? E tal. E aí a gente ficou, poxa, que incrível essa peça, desse momento que a gente está escrevendo esse filme. Então as coisas vão acontecendo e elas parecem um pouco, não sei, tem sempre uma energia quando a gente faz um filme, vocês são cineastas também, vocês sabem disso, que é uma energia que move as coisas, os encontros, que elas são incríveis mesmo. Isso tudo também alimenta o roteiro, sabe? Que é aquela energia do fazer, daquele momento, quando você começa a colocar em movimento a criação, né? Então, isso é tudo muito rico. Contagiante. Dois detalhes que eu queria falar. Primeiro, que essa forma que a gente vem amadurecendo cada vez mais de como trabalhar com os atores e tal, começou com uma oficina que Marília fez com Abbas Kiarostami, que foi definitiva, né, em muitos sentidos para a gente. Sim. Até hoje, de como a gente pensa, como a gente olha o cinema. E outra coisa, e tem muito essa coisa de estar atento ao que já existe, as histórias estão aí, né? Pessoas estão aí, as histórias estão aí. E a gente levou tão a sério isso, que eu lembro que o Pedro e a Sofia, eles, toda vez que eles iam falar alguma coisa no set, eles sussurravam, ou eles falavam no ouvido do outro, porque eles já ficavam com medo da gente absorver e já botar no roteiro também, porque a gente fazia isso constantemente. Então, isso já foi criando até... Eles falavam assim, eles iam ler uma nova versão do roteiro, eu falei, pô, mas isso daqui eu falei ontem, a gente discutiu ontem, então... a gente ia levando e ia fazendo com que cada vez mais, e respondendo novamente a tua pergunta, que o que tinha de mim fosse ficando para trás. E quanto mais distante o filme ficou, acho que foi muito bom para o filme de uma maneira geral. Muito bom essa relação com os atores. Eu queria abrir, mas antes ler o que a Adriana coloca aí, ó. Rapidinho, deixa eu só falar de Caio. Caio é fantástico, gente.
Caio é fantástico. Porque com aquele jeitão dele, né, assim, super revoltado, Ele é super... eu me identifico muito, né, assim, com aquele jeitão dele, mas ao mesmo tempo ele é tão doce e ao mesmo tempo, às vezes, ele é tão engraçado sem querer ser, sabe? Que é fantástico, Caio. Uma rebeldia doce, É né? só isso, deixa... Sobre a Salvador, né, que foi mostrada, né, a Adriana coloca aqui no fórum que achou incrível a representação da época, que como conseguiram fazer. Ela é da geração de Cláudio, jogou Gênios, minha mãe fazia aeróbica, pela TV, e ela fez teatro, a Adriana Rebelde, na escola, quase foi expulsa, enfim, foi tudo muito surpreendente, parecia um filme baseado em minhas memórias, em minhas experiências, mesmo não sendo de Salvador. A Adriana mora aqui em Salvador atualmente, né, mas vem creio que de São Paulo, né, Adriana? Isso, ela é paulista. Aliás, as locações são geniais, pois trazem a Salvador, que é a experiência vivida e não a experiência global. Interessante essa observação. Vamos abrir logo para a participação? Está aberto, viu? De uma coisinha? Pode sim, claro. Se possível, eu queria o Thales, né? Ele falar um pouquinho, de repente, da participação dele. Claro, por favor. Thales, por favor, liga seu microfone. Manifeste-se, que eu não aguentei. Eu até ia fazer uma pergunta para o Thales também. Você ficar mudo, mas depois ali eu faço, na deixa rádio. rolar. Cadê, Thales? Thales aí, ó. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo. Desde que o Cláudio e a Marília liberaram o link, eu estava querendo reassistir o filme e ainda não tinha tido a oportunidade de reassistir hoje. E tenho muito orgulho de fazer parte desse trabalho. Acho um trabalho muito potente e fico também muito surpreso de todo o processo dele, né, do acontecimento. Eu lembro quando ele foi lançado no festival, que saiu aquela matéria grandona na Globo, inclusive falando do momento que a gente estava vivendo, desse novo golpe. E é desolador também assistir o filme nesse momento, porque dá uma angústia mesmo, uma agonia de ver que estamos em um ciclo contínuo. Verdade. Que bom te ver, que bom te ouvir. Bom ver vocês também. Memórias boas. Então, o que vocês querem que eu fale? Eu vim aqui para escutar, na verdade. Eu vim aqui para participar, que eu acabei de assistir o filme. Fabrício, seu microfone está fechado. Gente, desculpa, é para a gente organizar e a gente está bagunçando tudo. Nosso microfone estava desligado. Thales, pode continuar a falar, meu filho. Eu fiz um discurso aqui com você, tá junto, mas vamos lá. Faz aí de novo que eu quero ouvir. Não, eu estava dizendo apenas que a gente tinha perguntas para fazer quando o Cláudio falou que você estava aí, e abrir para o pessoal, você manter seu microfone aberto também, e a pessoa pode fazer pergunta também ao ator, porque seu personagem ali cumpre uma função muito dramática, importante na vida de Caio, né? É uma função própria, mas que na vida de Caio o impacto fica, e você encarna a utopia, né? A utopia que não importa o destino, não importa o fracasso dela. Caio pode se tornar alguém a partir dali pelo convívio com Thales, né? Essa talvez seja a função da utopia, manter viva mesmo a partir do aparente fracasso, né? Mas enfim, fica aberto também para a sua participação, mas conclua. Atrapalhou tudo. Não, é isso. Eu vi e também repito muitas vezes que utopia é movimento, né? Utopia faz a gente continuar se movimentando nessa construção. Estava ouvindo também a fala de Cláudio e Marília falando sobre o processo com os atores, e eu também tenho muito boas memórias. Foi minha primeira experiência, né, com cinema, então era tudo muito novo para mim, e eu me senti muito acolhido e ao mesmo tempo eu sentia mesmo sendo o primeiro filme de Cláudio e Marília, eu sentia que eles tinham muita segurança no que eles queriam imprimir com o filme, assim. E esse processo de... A gente estava te enganando. Ainda bem, vocês enganaram bem, então, viu? Porque para mim, que era novidade, mas eu acho que esse estado, eu acho que essas referências, essa alimentação que eles faziam com a gente,
E, inclusive, eu fiquei bastante assustado no processo, porque na primeira entrevista que eu tive, eu quase contei a minha vida inteira para eles, então eles são ótimos nisso, cuidado. Assim. E, ao mesmo tempo, também eu fiquei assustado também com eles escolherem o nome Thales para o personagem, né, na época. Então, de alguma forma, tinha essa relação. Mas eu sentia muito isso, assim, essa dança que eles faziam da construção do roteiro que eles tinham feito com a relação com os atores, assim, isso era bem perceptível para mim dentro do trabalho. Legal. Vamos abrir logo, então, para a gente aproveitar mais a presença de vocês. E, Zabé, por favor. Boa noite. Eu tive Cláudio e Marília, né? Uhum. É uma satisfação enorme conversar com vocês. Eu sou professor da rede estadual aqui no município de Fátima, vizinho a Sergipe, né? E me senti naquele grupo. Hoje, com 52 anos, né? Eu saí daqui de Fátima, a época era vila, era município de Cícero Dantas, fui estudar em Feira de Santana, então eu tinha uma relação muito próxima também com Salvador, e, como até hoje dizem, né, que os feirenses não me ouçam, Feira de Santana é quase capital. O Wilson está ouvindo, viu? E eu me vi ali, né? Que a época, inclusive eu comentei no chat aqui do WhatsApp, eu participei de um comício das diretas já em Feira de Santana com Fafá de Belém soltando a pomba branca, né? Vamos deixar os demais que estavam ali naquela frente democrática, né? Aquela salada muito malmista. E, a princípio, eu não gostei do filme. Por quê? Porque ele não avançava, né? Agora é que entendi por que ele não avançava. Porque o projeto utópico, né? É como diz Thales aí, o projeto é utópico. Ele está lá, está lá. E Caio, ele se sentia cada vez mais sozinho, né? E ele tinha consciência, clareza desta solidão, sobre todos os aspectos. Na escola, na rua, na fazenda não, viu, minha gente? E em casa, né? Ele se sentia só. Então, aquela cena final, né? Dentre várias que eu achei maravilhosas, aquela cena final foi terrivelmente fantástica, né? Não foi nem cinematográfica, desculpe vocês, viu? Foi teatral. Ele deitado naquele colo e Aisha, né? A atriz. Aisha. Sensacional naquela frieza, né? Ela foi um iceberg ali, né? Ela nem tocava nele, ele deitado, e ela nem... Né? E ele quase impávido, né? Ali. E outro detalhe, como ele anda feio pra porra, né? É um anarquista. Ele anda assim. Vocês colocaram a câmera atrás dele de propósito, né? Com aqueles braços maiores do que os corpos dele. Não, mas esse rapaz não pode ser anarquista. Pode, ele é um anarquista. Olha aí. E quando ele falava, ele ia para frente. Mas Thales está morrendo de rir. Delícia. Então, e outra, vocês foram lá para o sebo do Brandão, minha gente. Que coisa linda. Na hora que mostrou, Brandão. Nunca estudei no Colégio Central, como o Roberto disse aqui, né? Mas no primeiro pedaço de parede, eu disse, é o Colégio Central. E aquele piso, aquele piso hidráulico, gente, que beleza. Uhum. Ok, então só cena que eu reprovo, o suicídio. Eu achei aquela queda horrível, com aquela mesma cena, sabe? Aquele mesmo gesto. É o mesmo gesto em 100 filmes. Na próxima vai mudar, viu?
Qual mesmo Entendi. gesto? A posição caída. Ah, entendi. A posição. Mas que bom que eu entendi por que eu não estava gostando do filme. Achei massa, viu? Com essa conversa que a gente teve aqui. Valeu. Comentem aí. Napolitano falar. Um amigo que vivia falando para mim, ele gostava do filme, diferente de você, ele gostava do filme. Sim. E ele falava, fazia a mesma observação, falou, pô, como ele anda feio. Agora, pior do que andar feio, como ele desce a escada daquele jeito desajeitado, parece que ele vai cair o tempo todo. Mas esse que tá a graça do rapaz. Paula Carneiro ali. É, a Valeu. Paula Carneiro tá aí também, né? Me parece. Quem? Paula Carneiro, que tá do elenco do filme, é Ela artista. tá aí? Tá aí. Acho que é ela. Eu tô vendo a imagem, eu acho que é ela. É, mas não tenho certeza. Se você, Paula, quiser, se for Paula, A imagem do filme. Olha. Pronto, a revolução Deus. tá É ela mesma. Então a gente tem a presença dos diretores e de parte do elenco. Uma reunião aqui. Daqui a muito pouco vai legal. ter uma rave aí. Uma rave. Mas vamos partir então. Vocês querem comentar ainda, Cláudia e Marília? Ou Ou a passando. fala de Cláudia, a fala de Isabel provocativa também? Não, achei massa. Agora eu queria dizer também assim, que eu pensei até que ele fosse... Tem uma coisa do tempo do filme, né? Tem uma coisa do tempo da atuação, tem do tom da atuação. pode ser um pouco estranho. E eu acho que o que a gente tenta provocar nos nossos filmes, de fato é um estranhamento, né? A gente está fazendo cinema. A gente não quer fazer televisão. A gente busca algum grau de originalidade, algum grau de personalidade para o que a gente está fazendo. Eu acho que todo artista, todo diretor vai pensar dessa forma. Não é que a gente quer fazer uma coisa única, mas a gente quer fazer com que os filmes que a gente está fazendo, eles ganhem uma personalidade, uma força própria. E claro que quando a gente está num momento diferente de 20, 30 anos atrás, que as imagens estão muito homogeneizadas, o tipo de atuação está muito homogeneizada, esse hiperrealismo da televisão, ele passa a vigorar de uma maneira muito, muito perigosa também. Então, quando você dilata um pouco mais as cenas, quando você não decupa... Coringa, por exemplo. Coringa é um filme que eu gosto, eu acho massa, mas tem algumas cenas que tem uma decupagem maluca de 6, 7, 8 pontos de vista e que você fala, meu Deus do céu, para que precisa tudo isso, gente? Na verdade, passa a ser um exercício assim, de demonstração de poder, na verdade, né? E a gente está trabalhando com o cinema que a gente quer que as pessoas vejam o que está na tela, que as pessoas percebam que ali é uma criação artística, não necessariamente a vida como ela é, a vida como a televisão quer, entendeu? É uma obra de arte, é uma obra. Então, eu não tenho certeza se foi nesse sentido também que ele causou um estranhamento, mas eu acredito que o Depois da Chuva possui uma personalidade própria. E eu acho muito normal quando algumas pessoas falam que não gostaram por um motivo ou por outro, porque ele tem a sua personalidade, ele tem o seu rosto próprio, e eu acho que ele tem a capacidade de sedução, mas ele pode também afastar algumas pessoas. E é muito bacana quando algumas pessoas falam que assistiram uma segunda vez e que se permitiram entrar e entender qual é a nossa proposta, e o filme funciona. É muito bacana quando isso acontece. E não apenas com o nosso filme, mas com tantos outros filmes também, né? Verdade. Eu acho que a gente está bastante mesmo habituado a um ritmo, né? A um determinado tipo de construção da imagem, né? De ritmo, de modo de atuação. A gente está muito impregnado pela televisão. A televisão chega no cinema, são produtos, às vezes, que são desdobrados para a sala de cinema.
Então, quando a gente vem com uma proposta que foge, que tem um outro tom, que tem um pouco mais de silêncio também, porque a gente quer que o espectador também pense, né, e sinta determinadas emoções, porque quando você vai ver, às vezes, um filme na televisão, eles não param de falar, fala ou responde. É muito... Você não tem tempo para observar, você não tem tempo para olhar, você está sempre ali preso no diálogo, que é incessante, né? Então, acho que a gente sempre buscou esse respiro mesmo, para que o espectador olhasse esses personagens e pudesse um pouco num certo íntimo, né? Numa intimidade, isso é preciso mesmo. Não dá espaço para contemplação, né? Porque quando nós contemplamos, nós refletimos, né? É isso que... essa dinamicidade que você se refere ao filme da TV, né? Eu tenho esse problema porque meus amigos dizem, você vai ver Deus do Diabo de novo? Eu vou, porque além de ser apaixonado por este filme, é necessário você assistir Deus e o Diabo, dentro do projeto de leitura que eu tenho, né? E os meninos assistem, mas antes, com todo um trabalho de dizer, olha, vocês estão acostumados a ver filmes em que tem, eu digo putaria, né? Porque sexo, é putaria, tiro, explosão. Então, e cinema, quando foi feito, aí eu faço um breve histórico para que eles, no mínimo, saibam que o cinema não é aquilo somente, né? Então, eles já estão preparados um pouco, porque para aguentar Deus e o Diabo na Terra do Sol, só mesmo quem é, digamos assim, fanático não, né? Devoto. Interessante essa discussão, porque a gente sempre discute aqui, num mundo tão saturado de imagens, né? Por que produzir mais imagens? Que é a função do cineasta. É o desafio que se assume. Então, isso leva a uma reflexão, né, de cada cineasta, cada um em seu estilo, em sua proposta, a dizer por que produzir, então, mais imagens. Eu acho que tem a ver com o que o Cláudio e a Marília estão dizendo, essa expressão, né, que tem que ter algo de próprio, e que, se causar estranheza, é porque está trazendo algo de próprio. Né? Se não causar, é porque está produzindo apenas mais imagens. Me parece uma reflexão nesse sentido também. Mas, enfim, vamos continuar aí com o Márcio agora? Márcio, pode falar. Olá. E aí, boa noite a todos. Boa! Ao Cláudio, à Mariana, ao Thales, aos demais. Marília. Os colegas. Marília. Desculpe. Vou fazer uma pergunta ao Cláudio e à Marília, e ao Thales também, a todos também. A gente viu no filme algumas referências musicais sensacionais, né? Garotos Podres, tem muita risada. Do Papai Noel, filho da puta, né? E tem a Rádio Pirata ali, que o Caio estava operando. A gente sabe que, por exemplo, eu também nasci em 77 e eu tenho muita saudade da década de 80, né? Que é um contexto musical que tem o rock and roll, né? É o rock and roll hardcore. E essas músicas serviram e servirão para a educação, né, de um povo. A educação é importante para a gente ser ativista político, se libertar de alguma forma. E a música, aquelas referências musicais, né, de bandas como Titãs, RPM, Garotos Podres, elas ajudam muito as pessoas a se libertarem. Né? E na época que eu tinha uns 10, 11 anos, quando eu ouvia, minha família dizia que era coisa do capeta, né? O rock and roll é o capeta. Eu queria saber de você se, hoje em dia, essas referências musicais, elas estão escassas a ponto das pessoas não se libertarem, né? Elas não têm aquela atuação política como naquela época, entendeu? Naquela época pós-ditadura, aquela revolução toda. Vocês acham que as pessoas precisam de mais rock and roll? Salvador, é engraçado que é curioso porque Salvador, Brasil de uma maneira geral, estava passando já por um esgotamento daquele ciclo, né, naquele momento. E
tinha uma confusão dentro desse esgotamento que era muito rica. A gente está num momento, na verdade, muito próximo da eclosão da She Music, né? Uma explosão que foi muito dominadora. E tem um lado muito positivo e um lado muito negativo, essa hegemonia da She Music. E naquele momento a gente tinha um movimento de experimentação musical e muito influenciado por Walter Smetak, que era um estrangeiro, um músico extremamente interessante, assim, para grupos pequenos. Não era uma coisa de hegemonia, não era uma coisa de se espalhava, mas eram muitos pequenos grupos que faziam experimentações que transformavam o cenário underground baiano num dos mais ricos possíveis. Assim. Não vou nem só dizer no Brasil, porque eu acho que realmente tinha muita coisa que nem saiu daqui, mas que poderia realmente ter ganhado o mundo de uma maneira muito potente. Uma dessas bandas foi a banda Crack, que eles misturavam jazz com punk rock. E era uma banda... Os shows eram incríveis, eram maravilhosos e eram para 2, 3 pessoas. Eu, via de regra, eu era uma delas, assim, principalmente na primeira fase da banda. Assim. Eram realmente shows muito pequenos para poucas pessoas, mas eram muito potentes. E uma das minhas grandes alegrias foi trazer as músicas da banda Crack, que eu vi ao vivo, e eles chegaram a gravar um disco que nunca foi lançado, esse primeiro disco, e eu peguei algumas dessas músicas e a gente trouxe para dentro do Depois da Chuva. Inclusive o show, no final, é com a banda Crack, com o DVD clássico, a banda Crack, que é a Crack punk rock com jazz, e o DVD clássico, uma banda icônica do movimento punk baiano. Né? E uma das grandes lembranças que eu tenho do Depois da Chuva vai ser uma sessão que a gente fez em Roterdã, o festival internacional, um dos primeiros festivais internacionais que nós fomos com o filme, e era uma sessão era a última sessão do filme no festival, era num cinema que tinha bar, e as pessoas bebiam durante o filme. E era a última sessão e era a última da noite, então era, tipo, começou meia-noite o filme, foi terminar 2, e foi pela primeira vez. Eu sou meio workaholic, assim, bebo pouco, mas eu falei, já que é a última sessão, vou beber também. Eu terminei um pouco bêbado, assim, para debater depois, para debater em inglês. Meu inglês estava toda aquele coisa enrolada e tal. Mas o debate foi até altas horas, até quase de manhã, assim, a gente debatendo. E tinha um rapaz russo, que é mais ou menos da mesma idade, que levantou para falar, olha, aquela banda, aquele som, meu Deus do céu, era uma coisa incrível. E ele falava que tinha uma conexão com um som que ele escutava em Moscou, em 84 e 85 também, ou seja, tinha uma conexão naquele momento que era muito forte, de bandas que também nunca saíram, nunca se tornaram conhecidas também. Essa conexão existia, mas era um tempo que a gente não tinha reprodutividade como a gente tem hoje, a gente não tinha internet, e de alguma maneira mostra como aquela Salvador era extremamente cosmopolita. Aquela Salvador que a gente viveu em termos de ideias, em termos de pluralidade, em termos de nossa sociedade racista, escrota, etc., como sempre, fascista, mas tinha um vulcão em erupção ali naquele momento, que era muito revolucionário também, que era muito interessante também. E dessa água, de alguma maneira, que a gente bebeu e trouxe à tona, e que talvez comece a fazer cada vez mais sentido nesse momento que a gente está vivendo também. Que eu acho que esses momentos que a gente vive, que são muito politicamente, socialmente muito constrangedores, eles fazem com que muitas criações venham à tona. Eu acho que então tem muita coisa que vai começar a surgir nos próximos momentos. Oxalá. E vocês trouxeram, né? Eu espero também. Diga, Márcio. Não, eu espero também que isso aconteça. Eu estou doido que isso aconteça. O rock, até a She Music da época era bem interessante. Assim, não grande parte, mas Chiclete com Banana, através de Missinho, uma banda chamada
Banda Reflexos, tinha muita música de protestos, né, de valorização da cultura e de educação, entendeu? O rock também, mas eu espero que o rock volte aí com força total, porque, infelizmente, o que só vemos e ouvimos coisas estranhas, né? Mas valeu, é isso aí. Obrigado, viu? Valeu, Márcio. Interessante que no interior da Bahia, como eu sou de Itabuna, né? E lá em Itabuna também tinha uma cena rock bastante forte. Inclusive tinha uma banda que chegava a tocar aqui em Salvador. Não sei se Cláudio nessa época aí conhecia, também década de 80, que é Escrúpulos. E era de Itabuna, tinha uma cena muito forte lá também. Então é interessante também trazer, o filme trazer. Né? E vocês reuniram a banda Crack, né? E depois de vários, eu vi que eles não se encontravam, não se reuniam para tocar há vários anos. 20 anos. 20 anos. Marcante para eles ganham assim, né? Depois da Chuva ganhou um prêmio também que tem a ver com a trilha sonora do filme e tal. E é composta de muitas dessas músicas da banda, né? Do Dever de Classe, do Crack. Então, foi um presente, assim. A gente quase matou os velhinhos lá no show. Mas tocaram, seguraram bem. Deixa eu perguntar se Paula quer falar, Paula. Ela mandou uma Minha mensagem tá no aqui frio no aí, chat. né? Paula Carneiro, você quer falar, Paula? Eu posso ver. Tá dormindo, ela dormiu. Dormiu. Apareci. E aí, apareci aí, é a primeira vez que eu assim, no Google Meet. tava descobrindo como ligar o microfone. Ai, que maravilhoso, que saudade. Meu, eu ia comentar essa coisa da banda e da música, eu acho muito forte, assim, no Depois da Chuva, como Cal e Marília trazem pro filme, assim, dá a sensação de que eles vêm assim, não, vamos fazer uma gangue. Então, também a participação do Matheus Dantas, a participação da Isaura Tupiniquim, da Inaê Moreira, da Michele Mattiuzzi. Então, eu acho que para falar de uma época, de uma efervescência, de um momento de transgressão de rock and roll, trazer para junto de dentro, né, a turma que está também fazendo o rock and roll do momento, assim, né, tá soltando o seu grito lá. Então é bonito, assim, além de trazer uma Salvador daquele tempo e desse, através das locações, de todo esse imaginário, atualizar com essas pessoas também, que parece que faz uma ponte, né? Com quem estava produzindo naquela época e quem está produzindo agora. Então, muito mais do que um tempo histórico, parece uma frequência, uma camada de frequência ali que talvez esteja presente de alguma forma em todos os tempos históricos e de antes e do futuro e de qualquer momento, assim, né? Então é muito bonito e para mim é muito honroso também participar de tudo isso junto com essa turma toda, enfim. Bom demais. Bem legal ouvir isso. Foi bem isso mesmo. A gente foi olhando cena, foi olhando os ambientes de música, de performance, de teatro, para achar, né, essa inspiração e perceber o que conectava, porque é isso, a gente está falando de movimentos que são ininterruptos, eles existem em todas as épocas, né? A gente definiu exatamente aqui Utopia como movimento, qual seria desse momento, né? E essas pessoas que estão no filme foram pessoas que a gente viu potência, que a gente sentiu essa potência e falou, poxa, é isso que a gente está, porque elas têm a mesma frequência do que a gente queria contar, que tinha a ver com os anos 80, mas elas existem aí, né, constantemente. O poema de Pessoa que foi musicado foi o Matheus Dantas, foi isso? Foi para o filme ou ele já trabalhava isso? Foi para o filme, agora tem a versão da Patife Band, né, que é do Paulo Barnabé, irmão do Arrigo Barnabé. Eles têm um disco que é um negócio inacreditável de bom também do final dos anos 80, Corredor Polonês.
e que realmente foi um disco muito caro também para minha juventude, muito importante até hoje para mim, em termos estéticos. E aí a gente fez uma nova versão, eu provoquei o Matheus, ele é músico e ele trabalha muito com essa barulheira, com esses ruídos todos, e ele não apenas naquele momento, né, do nunca pensei que tivesse levado porrada, como também na cena dentro do casarão, que para mim é o ápice do sonho ali, da potência política, né? Pode parecer trivial, eles vão protestar contra no Grêmio e tal, pode parecer pequeno, mas é ali que eles estão totalmente unidos e estão fazendo aquela dança da guerra ali, com a Paulinha, com o Matheus, enquanto o Thales e Pedro estão trabalhando, eles estão se preparando e se enchendo de força para levar adiante toda a energia, todas aquelas fachos de luzes que tem ali naquela casa, que fogem completamente ao ordinário, digamos assim, do cotidiano. Massa. Vamos passar para a Jamile? Jamile, fala aí. Liga seu microfone. Seu microfone não está... pronto, está ligado, mas não estamos ouvindo. Fala aí. Eu tenho sempre que trocar de computador, vendo como funciona. Cadê vocês? Estão me ouvindo? Agora a gente está vendo Jamile e Simone, as duas. Tá tudo trocado. Mas não tem nada não. Eu não ia falar porque não é muito da minha época, então eu queria absorver assim, os mais velhos para ouvir o que vocês tinham a dizer. Mas, mais velhos para ouvir. Mas, assim, me movimentou uma coisa quando você perguntou, quando o Fabrício falou assim, quem seria Caio nos dias de hoje? E aí eu lembrei de mim, que eu era do interior, e com esse negócio de redes sociais, você sempre, né, se revolta contra o governo, e quer mudar o mundo, e quer fazer aquilo. E teve uma vez, no 7 de setembro, que eu fiz um flash mob. Tentei fazer um flash mob, que era assim... Todo mundo sabe o que é flash mob, né? Que são aqueles movimentos rápidos. Não sabe aí. Escuta os mais velhos. É um protesto rápido. Você faz assim, você se junta com umas pessoas na rua, faz aquilo rápido e depois vai embora. E aí, eu preparei, né? Aquilo tudo era assim, era um movimento contra a corrupção. Então, era para algumas pessoas se vestirem de preto e outras de branco, e cada um ter sua bexiga. E aí, ia todo mundo se juntar e começar uma guerra de bexigas, que queria representar essa luta contra a corrupção, enfim, um flash mob mesmo simbólico. E aí, o que aconteceu? Eu levei um balde, levei um monte de bexiga, enchi todas as bexigas, me vesti de branco, e só fui eu. Ninguém mais foi. Eu fiquei sozinha lá no meio da praça com um monte de bexiga. E eu precisava compartilhar isso porque eu fiquei tão indignada. E quando você me perguntou o que seria Caio, eu fiquei, gente, Caio sou eu hoje, uma pessoa triste. Depois dessa situação, porque assim, você fica esperançoso, você quer mudar tudo e percebe que você não muda tudo sozinho. E tem sempre empecilho de ser algo coletivo. Então, um jeitinho, desculpa. Assim, e eu queria fazer uma pergunta, que assim como o Wilson ficou na dúvida se no filme de Mel tinha sido um erro do computador dele, eu vou perguntar. Eu não sei se foi meu computador ou se foi intencional. Tem uns momentos do filme no início que a imagem ela fica clara, depois ela fica escura, ela fica clara, ela fica escura. E eu queria saber se isso foi uma estratégia estilística, algo nesse sentido, ou se foi algo da edição, ou se foi meu computador mesmo. E minha segunda pergunta, se me pedir licença, como vocês têm... Eu desconheci o movimento anarquista aqui no Brasil e em Salvador, e aí eu queria saber, se vocês tiverem essa informação, como ele está hoje, se está ativo, se não está, se está se movimentando. É basicamente isso. E parabenizar pelo filme, que ele é muito bom. Um beijo pra
Ai, um beijo para Thales e um beijo para Paula. Valeu. Que a gente está aqui babando. Ai, que fofinhos eles. Eu de fundo da vez. Beijo, Cláudio. Ah, esqueci o nome dela, mas o nome aqui. Marília. Tchau. Valeu, Simone. É Jamile. Simone. É. Olha, sobre a coisa da luz, realmente É com não, material de arquivo? não sei se tem a ver com material de arquivo, mas não tem nada intencional, assim, de uma luz que entra e sai. Eu acho que não tem no filme. Eu acho Eu que é um acho que efeito... foi um problema no seu computador mesmo. Acho que Jamile. sim. Sim, Jamile. E sobre o movimento anarquista, O Cláudio vai... movimento anarquista, ele é bem antigo, ele é bem arraizado, digamos assim, tem muitas raízes no Brasil. Ele chega com os italianos, com os imigrantes italianos, e a primeira central sindical brasileira, a Central Operária Brasileira, é de orientação anarquista. Os anarquistas organizam de uma maneira muito interessante a greve de 1917, que é considerada a primeira greve geral no Brasil. Aí vem aquele conflito entre marxistas e socialistas libertários, e com a Revolução Bolchevique, os anarquistas começam a perder muito espaço dentro do movimento operário, no Brasil e no mundo, de uma maneira geral. Um movimento socialista mais pragmático, ele começa a predominar, e os anarquistas acabaram ficando, eles existem, eles estão espalhados, existem em praticamente todos os lugares, teóricos extremamente interessantes, pessoas propondo, pessoas lutando, pessoas tanto indo para experiências práticas, como também escrevendo sobre os movimentos. Talvez ele seja um pouco inexpressivo hoje em termos de alcance mundial, global, etc. Mas, por exemplo, em Seattle, esses dias, toda uma região autônoma foi criada, sem a polícia, e com uma orientação anarquista, autogestionária. O Trump está lá gritando que vai mandar o exército para invadir. Então, tem várias existências. Cristiânia na Dinamarca. Se bem que já mudou bastante também. Passaram décadas esse experimento autogestionário na Dinamarca. Passou assim, muito tempo sem utilização de dinheiro, por exemplo, mas nos últimos anos passou a aceitar dinheiro, e tem toda uma exploração do turismo, virou um marco turístico, enfim. Mas o movimento anarquista existe, é consistente, é coerente, embora o alcance dele ainda seja pequeno, mas, enfim, ele está sempre aí, de alguma maneira. Eu acho que os países nórdicos, que talvez eles sejam os mais próximos que a gente tem hoje de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, eles acabaram trabalhando com muitos conceitos anarquistas também, de autogestão, de respeito, de equilíbrio, de participação dos... é interessante falar do movimento, do que está acontecendo no norte da Síria também. Tem um movimento curdo que é comandado... tem um grande teórico que está preso há mais de 20 anos na Turquia, que é o Öcalan, que ele começou como um movimento marxista, mas ele se transforma cada vez mais num pensador libertário. E há um movimento no norte da Turquia que é bastante orientado pelo equilíbrio, por ideias anarquistas, e mesmo numa região conflagrada de guerra, eles estão colocando em prática coisas, por exemplo, como existem nas cidades curdas do norte, existem sempre a eleição de 2 prefeitos, um homem e uma mulher, por exemplo. Então, você não tem apenas um prefeito, você tem 2 prefeitos. E você tem uma representatividade étnica religiosa que é muito interessante, que funciona, pelo menos de longe, muito bem, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, os documentários que eu vejo, as pessoas que já foram lá.
e que mereciam ser melhor conhecidas, mas, obviamente, não existe o interesse de que isso seja propagado. Uhum. Eu queria até, no embalo, perguntar ao Thales aí, que encarna o personagem que assume, né, esse utopismo de inclinação fortemente anarquista. Se você também fez uma pesquisa, se inspirou, se já era um ambiente também que você mesmo Tinha intimidade? tinha alguma inclinação, e como é que você fez isso aí? Olha, não tinha intimidade com esse ambiente. Tinham alguns movimentos pessoais e políticos que estavam acontecendo naquele momento, assim, de inquietações mesmo minhas, assim, né? Mas eu não tinha conhecimento, não. Na verdade, foi uma experiência muito, muito bacana fazer parte do filme também por isso, porque essa sensação, por exemplo, que a Jamile, né, tem agora de ter essa curiosidade, foi algo que me abriu muito no momento, principalmente por saber que tinha existido um movimento anarquista em Salvador, com aquela potência de alguma forma, porque conhecer as pessoas, porque eu pude também conhecer essas pessoas que estavam lá através desse processo, essa coisa das bandas, desse movimento também artístico, né, que acontecia no momento. E o Cláudio e a Marília, eles me apresentaram muitas ferramentas, assim, eles me deram alguns caminhos para poder fazer uma pesquisa para a construção dessa personagem. Mas eu também fui mais na linha da construção, nessa linha da construção, eu não fui tanto para esse estudo de campo do anarquismo e tudo mais, eu acho que a gente acabou caminhando muito mais para essa construção dessa personagem de acordo com esse trabalho que eles mesmos falaram, né? Eles buscavam muito as minhas referências, o que eu tinha nas minhas vivências para fazer essa construção. Então, eu caminhei nesses dois lugares, assim. Essa linha da anarquia era algo que eu não tinha muito conhecimento, até hoje também é algo que eu não tenho tanta ligação, assim, não tenho tanto conhecimento sobre essa área. Mas na época eu estava muito envolvido também politicamente com a coisa cultural, né? Eu estava fazendo esse espetáculo, que era o Pólvora e Poesia, e também estava bem envolvido com esse universo de Rimbaud, que era um outsider, um jovem. Eu sou do interior da Bahia também, então na época do teste eu lembro que eu falei sobre isso, né? Eu fui fazer o espetáculo meio nessa coisa de inquietação mesmo do que eu estava na época, de um jovem do interior chegando em Salvador que queria fazer teatro, que não tinha muita ligação com isso, e que fui me movimentando e falando com esses caras que eu admirava, que era Fernando Guerreiro, Alcides Nogueira, que era um autor que estava em outro lugar, então eu mandei uma carta para ele na época pedindo para fazer o espetáculo. Então, eu estava muito nessa pulsão desse jovem que queria se movimentar artisticamente e politicamente dentro desse processo artístico, e acho que foi esse caminho também de construção. E como Paula falou, eu acho que foi muito bacana também enxergar esse olhar de Cláudio e Marília para esse cenário cultural naquele momento. Assim, eu sentia muito isso. Assim. Eles foram assistir o espetáculo, foi a partir do espetáculo que teve o convite para fazer o filme. Então, foi bem mais ou menos nessa linha. Valeu, Thales. O Cabuza até lembra, os anarquistas tiveram uma presença marcante na República Espanhola que precedeu a Guerra Civil, né, e continua em vertentes de autonomistas, né, enfim, a ideia, o ideal anarquista é vivo, né, ainda. Mas o Zabé está inscrito de novo. E fala aí, Zabé. Obrigado, Thales. Eu sempre faço uma comparação com o início e o final do filme, né? E já é a marca, né, Fabrício? E em ambos, vocês trouxeram as imagens, né? De reportagens, né? Vamos dizer, aspas aí, imagens reais, né? Afinal de contas, como a gente já sabe, o real não existe, né? Mas aspas nelas aí. E imediatamente, no início, é a discussão do Grêmio, né? Uhum. E ele
já se sente por fora, ele já está de pé, né? Ele está de pé e se voltando contra aquilo tudo, contra a novidade, né? Necessariamente eu vou me colocar aí também, porque, como outros aí já disseram, se sentem parte, né, contemplados com esse filme, eu me sinto parte dele. E aí, inclusive, dentro do Colégio João Duval Carneiro, em Feira de Santana, na saudosa Avenida Anchieta, né, que depois virou João Duval, asfaltada, eu andava quando ela era de chão batido, uma delícia aquilo, né? Eu me senti o próprio Anchieta andando por ali. Os colegas do movimento estudantil secundarista criaram uma chapa Nova Escola, em referência à Nova República, né? Aí, lá no final, continua nosso amigo sozinho, né? Diante daquela comoção nacional, que ainda bem que vocês não aumentaram o melodrama dele ali com Coração de Estudante, né? Porque virou hino à época, né? E até hoje a gente procura saber o que é que ele queria dizer, porque ele, né? Ele disse que vai dizer e não diz, né? Aí virou um hino, né? Um requiem. Então, ele começa sozinho e termina sozinho, mas ele tem clareza de que está sozinho e sabe por que está sozinho, né? Não é triste isso, não. Não, de forma alguma, porque ele tem clareza do que ele é, né? Ele é um sujeito assumido, né? Ele não está preso, nem preso às suas ideias e nem preso às circunstâncias, né? Ele é um homem livre, mas está só, e sabe disso, né? É isso. Ah, detalhe, aquele momento em que os três estão na rua Rui Barbosa, né? Que delícia aquilo ali. Ah! Eu gosto muito daquele plano. O mar ao fundo, que não se vê, né? Mas a Baía de Todos os Santos está lá atrás. Uma delícia aquilo ali. Eu queria até voltar um pouquinho no que você estava falando sobre o Tales. Antes, que quando a gente estava procurando o nosso líder do casarão, digamos assim, o nosso Tales, e nós fomos a peça e nós vimos o Tales e falou, uau, que Rambo é isso? E a gente falava muito, a gente quer um nosso Rambo. Esse idealista, suicida, que não se contenta com o medíocre, né, com o mínimo e tal. Quando a gente foi conhecer o Tales e conversar com eles, a gente conversou muito, a gente falou assim, uau, o Tales não tem nada a ver com o nosso projeto, com o nosso personagem, nada, assim. E isso mudava muito o que a gente vinha normalmente conversando. Nossas escolhas. Nossas escolhas. Isso gerou uma crise, não foi? Gerou uma crise forte na gente, assim, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, e a gente estava interessado nele pelo que a gente tinha visto, e a gente começou a perceber que a primeira vez que eu estou falando isso para o Tales, não sei se ele está escutando aí, viu? Mas eu comecei a perceber que eu poderia chegar e atingir uma fragilidade dele que me interessava. E, nesse sentido, a gente poderia trabalhar a explosão, uma certa arrogância, aquele desejo de fazer, ao mesmo tempo, aquele menino inseguro, aquele jovem inseguro, frágil, que, no fundo, não sabe que o que ele está fazendo é uma coisa boa. E, nesse processo, eu fui percebendo que o Tales, ele se questionava muito como ator dentro daquela primeira experiência. Até um dia que eu cheguei para a Marília, eu lembro que eu falei, cara, ele vai ser nosso ator, porque eu acho que a gente realmente atingiu essa... E ela concordou, obviamente, no primeiro momento, ela estava de acordo, porque a gente conseguiu atingir essa fragilidade, ele estava com medo. Ele estava com medo. E esse medo dele nos interessava para o filme, a partir do momento que a gente juntava com aquela explosão, com aquela potência ramboniana. De tudo. Então, para a gente, foi naquele momento que a gente percebeu, acho que ele não viu, vou ter que falar depois para ele também. Poxa. Ou ele vai ver depois na gravação. Ele ouviu.
Você lembra como você ficou com medo de fazer o filme? Você lembra como Eu saí para fazer umas coisas, mas estava ouvindo. Lembro, é óbvio. Eu tinha muitos medos para fazer o filme. Eu tinha muitos medos para fazer aquele filme. Mas eu acho que em algum ponto vocês me falaram um pouco sobre isso também, né? De que quando vocês foram me conhecer, quando a gente bateu o papo e tal na entrevista, eu lembro que demorou, inclusive, né? Para vocês me darem a resposta e tal, e a gente fez alguns testes depois. Mas eu fico muito feliz também, porque o que eu fico feliz com esse processo do filme, e é uma experiência que eu vou guardar mesmo para a vida, porque foi não só por ter sido a minha primeira experiência com cinema, mas eu acho que vocês conseguiram utilizar esses medos que eu estava e vocês me deram segurança para fazer o filme. E quando eu falo sobre esse processo de que quando eu falo que vocês me passavam, que vocês sabiam que vocês queriam imprimir, é porque mesmo que vocês não soubessem, para mim que estava ali no set, lidando com várias coisas novas dentro desse universo da própria interpretação, porque, inclusive, como vocês falam, né, era um filme que ele trazia referências que não eram referências que eu tinha tão fácil, por exemplo, de interpretação, do que eu tinha de demandas, inclusive, como ator na época, para fazer, né? E eu acho que foi um desafio muito bacana e eu fico muito orgulhoso de fazer parte do projeto, porque realmente eu acho que é um filme muito potente nesse sentido, porque ele traz uma personalidade mesmo, uma coisa completamente diferente do que as pessoas de alguma forma esperariam do que ele seria. E para mim, como um trabalho de ator, foi muito desafiador nesse sentido. Era uma coisa que me demandava uma entrega e, ao mesmo tempo, essa busca por esse entendimento do que eu estava fazendo dentro do set e da personagem, dentro de universos muito novos. E eu fico muito feliz de me ver na tela. Na primeira vez que eu me vi no Festival de Brasília, eu não consegui me ver, porque a gente estava na primeira fila, aquela coisa enorme, eu não consegui me ver, fiquei muito nervoso. Mas eu fico muito, muito feliz de me ver no filme, assim. Eu fico muito feliz de ver as pessoas, inclusive, falando sobre as cenas, de que essas cenas emocionam e tudo mais, porque é isso. Eu acho que foi um processo de muito aprendizado, de muita novidade, e fico mais feliz ainda de saber que não era para ser eu e fui eu e que deu certo. Super certo. Deixa eu ler um comentário de Davi, que é interessante. Ele fala: eu achei muito legal o paralelismo entre as eleições escolares do Grêmio e os que aconteciam no governo do país. Em ambos os casos, a morte está presente. Uma morte simbólica, que pode até desanimar, mas, ao mesmo tempo, dá força para os movimentos de resistência. E, realmente, eu vi um paralelismo entre Caio, né, e Thales, eu chamei até de duplo, né? E no final, antes do Thales se ir, ele se abraça, fala: você é meu irmão, né? E eu acho que o Caio encarna ali também, simbolicamente, uma leitura própria, que é a democracia brasileira, né? Aquela incerteza, aquela vontade de acontecer. Democracia não no sentido formal, mas um anseio de uma mudança, de uma transformação social verdadeiramente democrática, né, que o anarquismo encarna bem pela emancipação dos poderes. E o Caio, ele vive ali uma morte, né, do presidente. Inclusive, a cena do desfecho do filme, ele está com a mãe vendo essas cenas, né, as notícias da morte, e ele viveu a morte de Thales também. Quer dizer, ele vê uma morte no nível institucional e vê também uma morte no nível utópico do seu amigo, né? E ele encarna essa incerteza, essa angústia, ao mesmo tempo que na dimensão existencial da angústia juvenil, pode-se fazer um simbolismo de ser um símbolo também da incerteza, da fragilidade, da vontade, de um anseio de o Brasil tomar um rumo político, né, social, amplo, de participação, de emancipação, que, enfim, era tão incerto que estamos aqui até hoje na mesma incerteza, né? Uma incerteza bastante abrupta. Ao mesmo tempo, né, esse contexto todo dessas perdas assim que Caio vivencia, uma coisa que me anima no filme é que Caio, ele vive tantas ausências, né, em termos afetivos, da própria família, tanto em termos de pai quanto em termos de mãe, e todas essas desilusões
né, dentro da própria esfera pública e também dentro da própria vida privada, nas relações com os amigos ali, né, de não conseguir se inserir, de se sentir fora daquilo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito sagaz, ele está sempre na busca daquilo que ele acha que de alguma maneira, alimenta ele, né? Então, é ali dentro do quartinho, ouvindo a música que é gelo no liquidificador, que é uma barulheira da porra, mas aquilo ali tá preenchendo o Caio, entendeu? Ele tem isso, né? Que é isso que coloca, eu acho que Caio num caminho diferente do Thales, né? Então a gente fica assim um pouco com vontade de dar carinho a Caio e tal, mas ao mesmo tempo a gente vê ele com muita autonomia, com muita ferramenta para ir fazer essa busca. Eu acho isso massa, assim, nessa construção do personagem. Bom, nós chegamos, vocês vão comentar, porque nós chegamos à hora, né? Já ultrapassamos a hora prometida, mas fiquem à vontade. Mas comentem aí também, se vocês quiserem permanecer ou... Enfim, ou se alguém também quiser falar algo, se pronuncie. Porque está chegando a hora. Eu queria lembrar de Paulinha, aproveitando que ela está aqui, que eu acho que foi um processo diferente, porque Paulinha estava vivendo um processo de casarão também, né, Paulinha? Não sei se era naquela época. Logo depois. Ou foi logo depois, mas eu lembro que tinha algumas suas vivências na época de coletivo, de grupo, que foram muito fortes, não foi? E eu acho que perpassou ali mais ou menos esse período também. Foi bem na época, Mari, que eu estava lá na Baluarte 7, né? E que vocês comentavam muito, e que era também era uma casa muito próxima da Casa Preta, que foi locação do filme também, né? E eu acho que tinha muita identificação entre a Baluarte, a Casa Preta, esses casarões que de alguma forma em Salvador sempre estão surgindo, e que o casarão era 65, né, no Santo Antônio, a Casa Antuac, lá do 2 de julho, que depois teve outro nome, enfim. Mas esses espaços que também na cidade de volta e meia abre, fecha e muda para lá, muda para cá, e que tem esse aspecto, né, de aglomerar as pessoas, de fazer né, essa junção, assim. E é legal que você me chamou, porque eu fiquei com vontade de comentar isso, assim, como vocês chamam para o processo criativo de vocês, da construção do filme, dos personagens, que como também foi no Nego Fugido, que é a minha primeira experiência em cinema, que foi com vocês, e que foi uma história compartilhada também. Essa coisa de um processo ser muito colaborativo, muito aberto, de ter, eu vejo vocês assim como se fosse o estilo de vocês de direção, é meio uma alquimia, de pegar uma afinidade de alguém, uma situação de outra pessoa, um outro lugar, e isso sempre com o ouvido, com os olhos muito atentos, para que isso conte história. Então, isso é muito bonito, porque não se encerra nas próprias referências de vocês, né? É uma coisa de abrir o olhar e de tentar sintonizar com tudo que possa ter a ver com aquela frequência. Inclusive para aquilo que vocês ainda não sabem que pode ter a ver, e de repente vem, né, à tona na cena e tudo mais. E isso, assim, tipo, o processo com o Thales, né, como vocês comentaram, e ele também, talvez não fosse necessariamente a personalidade dele que tivesse a ver com o personagem, mas que tinha
outras coisas ali que tinham muito a ver, né? E o trabalho dele como ator mesmo também, que tem um peso muito forte, né? Eu também assisti o Pólvora e Poesia e fiquei muito impressionada também com isso tudo. Exato. Obrigado, Paula. Me permitam ler uma última pergunta, que é do Márcio Augusto. Eu acho que ele já tinha até comentado, mas a gente se passou aqui. Ele coloca aqui, quando o Cláudio Marques narrou aqui o diálogo com o motorista da Etiópia sobre a não representatividade das pessoas negras, a ponto do motorista achar que pessoas como Pelé eram minoria no Brasil, associei também com a falta de atores negros no elenco principal, e um dos colegas de Caio era negro, toda a sua rede de afetos e vínculos era composta por pessoas brancas, e gostaria que comentassem sobre a ausência de pessoas negras em um filme alocado em Salvador, e aí tem um debate rolando aí, uma conversa rolando no chat. Por favor, Marília e Cláudio. Eu vou começar e você complementa, né? Mas, assim, de fato, essa história tem um perfil classe média, né? A gente tem esse recorte inicialmente na construção do personagem, e a gente acabou indo principalmente em algumas escolas que tinham grupos de teatro fazer o casting, né? E são poucas que tem. A gente acabou optando, porque eram todos adolescentes, optando para ir em escolas como espaço principal de pesquisa desses jovens. E aí fomos mapear escolas que tinham um grupo de teatro, porque a gente precisava de um grupo mesmo, pessoas que já tivessem esse entrosamento. E das poucas escolas que a gente achou que tinha esse perfil foi o Colégio Oficina, né, onde conhecemos Sofia e Pedro, todos do mesmo grupo de teatro da escola, e que fazia parte do perfil do nosso personagem, uma escola particular. De fato, o Caio, ele é um personagem que vem de um contexto classe média, né? E, infelizmente, essa é uma realidade, né? Uma loucura numa cidade como Salvador. Só fazer um parêntese, Sim. dentro desse nosso método de aproximação dos personagens com os atores, e lembrando que a gente não tinha atores dessa idade profissionais exatamente, e a gente queria realmente muito aproximar, para a gente acabou sendo praticamente inevitável que os protagonistas fossem brancos. E, na verdade, fazendo sempre com respiros, né? Principalmente a festa. A festa, na verdade, é majoritariamente composta de pessoas negras. Isso e aí já é um outro contexto. Que é um outro ambiente, né? É claro que essa questão que hoje a gente até está muito mais presente, ela não é problematizada. O filme não é sobre isso, né? Embora exista isso e está lá, que é um ambiente de classe média, e quando ele vai para a periferia é um ambiente completamente diferente, e isso, para mim, enriquece, na verdade, dentro desse aprendizado. Agora, também, só para falar que uma coisa que eu fiz lá na Etiópia foi, ainda bem que eu estava preparado, eu entreguei A Cidade do Futuro para ele, por exemplo, que é um filme composto só por pessoas negras, né? Quer dizer, um é pardo, mas ele se considera negro, mas os três são negros, que foi o nosso segundo longa-metragem. E também, além de Nego Fugido e além de Carreto, ou seja, nesse filme nós fizemos um filme que realmente teve um recorte do protagonismo com pessoas brancas. Agora, convido quem não assistiu a olhar com esse olhar também os nossos outros filmes, para ver que, na verdade, não é um olhar que passa nossos filmes pelos nossos filmes. Na verdade, foi um olhar de um filme que começa com uma inspiração autobiográfica, e de alguma maneira a gente teve muito essa necessidade de aproximação desse universo, né, que é o universo do punk rock, do rock and roll, tal, que realmente foi sempre majoritariamente branco aqui em Salvador. E também a gente, nesse nosso método de trabalho com ator, quando a gente achou esse grupo de teatro tão coeso, tão enturmado, a gente sentiu que ali a gente conseguiria trabalhar e compor esse grupo escolar, entende? E, de fato, é um grupo com poucos negros. Tem até, eu acho que tem um menino que toca, que caminhando e cantando, né? Eu acho que ele veio também desse grupo de teatro,
mas naquele momento o que contou muito para a gente era realmente que eles tivessem a vontade uns com os outros, para que eles conseguissem, de fato, transmitir aquela intimidade na cena. Eles compõem a banda, né, com o Caio, também todos os amigos dele do grupo de teatro, que já tinham aquela vivência da arte que era importante, então tiveram uma adesão ao filme muito grande, aquela turma, eles realmente abraçaram o projeto, então aquilo naquele momento foi muito importante. Depois que a gente definiu o Caio, que era principal, era trazer o universo de Caio para o filme, o universo de Pedro para o filme. O universo de Pedro, de fato, é um universo branco, classe média, como infelizmente ainda é a nossa sociedade, né? Mas com todo esse cuidado de que isso fosse quebrado quando a gente fosse para a fábrica, quando a gente fosse para a festa, e que outra Salvador surgisse ali, que não fosse só aquele universo classe média, branco, particular, né? Ô, Cláudio e Marília, só para encerrarmos, nós não vimos os filmes posteriores, né, e creio que Guerra de Algodão não estreou ainda, né? Está nos festivais, mas Nego Fugido, ele tá disponível na internet? Sim. Tá, Nego Fugido tá. Eu acho um curta impressionante. A gente vai botar no grupo, que a gente tem um grupo aí de Zap e compartilha. Eu acho um curta impressionante. É bem diferente, né, da proposta que a gente vê Depois da Chuva, mas é sobre o folguedo ali, do Nego Fugido, e eu acho aquele curta de um impacto tremendo, assim. Até o Leonardo França, né? Participa. Que teve com a gente na sessão aqui, que ele participou da História da Eternidade, ele participou do nosso encontro aqui como ator, e acho que a Paula também, não sei se participa. Participa de Nego Fugido também. Então, vamos botar esse curto, que eu acho um dos curtos mais impressionantes. Acho realmente um jogo ali de identificação e não identificação, que eu acho bem marcante. Foi um dos curtos que me marcou. E Marília e Cláudio tiveram uma carreira aí de sólida nos curtas antes de iniciar os longas, né? Vamos encerrar só com o Márcio. Estão pedindo aqui só... pode ser a última pergunta? Uma rapidinho aí, né? Pronto, então, Márcio, você faz a última. Não, rapidinho. O Nego Fugido é um curta que vocês fizeram lá depois de Santa Amaro, Isso. Eu já assisti, muito legal, já assisti. Vocês apresentaram lá no Teatro Santa Amaro. E só para terminar, falar do ator principal, né? Como é o nome dele? O desengonçado? É Caio. Pedro Maia. Caio, sim. Pedro Maia. O estereótipo do... Desculpe. O estereótipo do aluno que não quer estudar, que pode ser... Que a gente tem que olhar com cuidado. Exatamente, tem que olhar com cuidado como é que pode ser uma pessoa bastante inovadora, né, e reflexiva. Só isso mesmo. Legal. Então, Cláudio e Marília, eu peço que vocês, se quiserem, enfim, deem sua... Se despedir, falar... Fala um pouco, enfim, e a gente acaba, né? Vai anunciar... Só um minutinho, vai anunciar logo o próximo filme ou depois? Depois. Tá. Bom, quero agradecer a Sala de Arte, a Suzana, a Camille, Fabrício. Muito bacana para a gente estar falando do Depois da Chuva. A gente tem um orgulho, uma alegria muito grande. É um filme que está vivo, é um filme que está sendo exibido em vários lugares. Muito bom conversar e ouvir Thales, Paulinha, que está lá no frio, está toda encapotada lá. Muito bom. São atores artistas muito inteligentes e muito potentes. Quero dizer que o Guerra de Algodão, que é o nosso terceiro longa-metragem, vai ter uma exibição, está tendo um festival organizado pelo Itaú Play, e agora, daqui uma semana quase, dia 28 e 29, ou 27 e 28, durante 2 dias eles vão estar abertos, o filme vai estar aberto para as pessoas assistirem, quer dizer, tem uma taxa, acho que de R$10 para assistir, para entrar, para ver, e eu gostaria de convidar vocês para assistir, e também a gente vai fazer depois um bate-papo parecido como esse, para a gente conversar, viu? Muito obrigado pela conversa. É muito bom, desculpa, só para finalizar mesmo, mas é muito bom porque a gente está muito com a cabeça para frente também, trabalhando em novos projetos e tal,
e falar do passado, do que a gente fez também nos alimenta muito. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito bom ouvir vocês. Obrigado por vocês aceitarem participar e ser tão boa a conversa. Enfim, quando surgir a abertura do filme, se puderem nos lembrar, a gente também passa e divulga o nosso grupo para as pessoas. Tá joia? Obrigadão, Cláudio. Obrigada, Marília. Valeu, obrigado, estão liberados. Obrigada, pessoal, aí, pela presença. Boa noite, obrigada, Thales. Obrigada, Paula. Marília, Cláudio. Meninos, Fabrício, Cameli. Como sempre, foi ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Beijão. O próximo filme. Vamos ver, o pessoal fica... Vamos retornar a um autor que tem gerado boas discussões aqui, que é o Eugênio Green. E vamos ver a Ponte das Artes. Gente. Né? Ei, a Grácia lá. Grácia gostou. Fabrício. Sim, diga, Márcio. Ó, o ápice desse grupo vai ser você trazer Eugênio Green aqui, meu. Tá bom. Então, gente, agora a gente vai dar um intervalo. Cláudio e Marília, essa conversa fica gravada e a gente bota no nosso site para outras pessoas verem depois. Nos próximos dias tá a bom? gente vai estar mandando. E a gente manda para vocês também. Com certeza. Tá joia? Valeu pelo encontro de hoje, gente. Até sábado. Valeu. Tchau, Até tchau. sábado.